aquel que consiguió crear un hambriento y tiene de comer, y hoy donar una iglesia y una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma se lavó y no gobierna la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos estar reinar, porque acabe con tanta furia. Aleluya, 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 Boa noite a todos os nossos amigos, Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos. Mais uma vez agradecemos o convite que a casa nos fez, o carinho de todos, saudades de estarmos presencialmente nos abraçando, mas sintam-se todos abraçados neste momento. Hoje trouxemos uma palestra musical com o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Robson vai fazer a explanação da palestra, da preleção desta noite. Vamos intercalar com algumas canções e cada um nos seus lares convidamos para unir os sentimentos e potencializar as nossas vibrações em prol dos nossos irmãos que neste momento estão em sofrimentos, estão passando por dificuldades devido a esta pandemia. Aqueles que estão em busca da cura, aqueles que estão em busca do alimento, aqueles que estão em busca do equilíbrio, da paz, do alimento espiritual. Que essas vibrações possam encontrar a cada um deles, levando-lhes o lenitivo, a força, a saúde que necessitam. Boa noite, prezados irmãos aí do Leal, uma grande alegria. Essa pandemia, ela nos trouxe muitos problemas, muitos dissabores, mas também nos trouxe alguns recursos, algumas facilidades. Vejam vocês, hoje nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, crentes, né, na promessa que ele fez, de que onde estivessem 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. Pois bem, cremos então nessa promessa de Jesus, e que aqui estando reunidos em nome dele, nós estamos aqui contando com a presença de Jesus entre nós. Cada um de nós aqui nos nossos lares, aí onde vocês estão, aqui onde eu estou, nós estamos aqui na casa do Igor, né? Aqui no Rio. Então você vê que a gente está longe de casa, mas a gente consegue fazer aqui a live. O Igor é o meu filho, a gente está aqui na casa do Igor, no Rio de Janeiro, e a gente consegue fazer a live com tranquilidade, sem nenhum problema.
Então, uma alegria imensa, você vê, né, alguns confortos que esse recurso tecnológico nos trouxe. Hoje nós vamos conversar sobre bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Esse capítulo, né, é o capítulo, ele está em Mateus, no capítulo 5 das bem-aventuranças, e está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo em três partes, três grandes partes, vamos chamar assim. A primeira parte ele diz respeito à redenção individual, que vai até o capítulo 4. Do capítulo 5, que começa a falar sobre as bem-aventuranças, até o capítulo 26, ele fala da redenção coletiva, do aspecto social da redenção coletiva. E do 27 e 28 é a redenção religare, a parte mais religare, a parte mais religiosa, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é a redenção espiritual. Ele está organizado na seguinte forma: os itens, né? Kardec ele coloca do item 1 ao item 5 comentários de si mesmo, né? Comentários do próprio Kardec. Então ele fala de bem-aventurados os dóceis e pacíficos, porque possuirão a terra. O versículo central do capítulo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E aí ele traz aqui uma frase, né, ipsilíteres, o que está escrito lá no Evangelho da Bíblia de Mateus, ele traz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu próprio irmão merecerá ser condenado ao tribunal, e quem disser, és louco, estará sujeito ao gina do fogo. Gina do fogo? Robson, gina do fogo, o que é isso? Isso vem do livro do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Haroldo é um especialista em grego, e ele traduziu direto do grego para o português o Novo Testamento. É um livro notável, e lá ele coloca esse vocábulo, gina, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Jesus faz da brandura, da doçura, uma lei, porque os dóceis possuirão a terra, ele traz uma explicação, porque se Jesus sempre falava na perspectiva do plano espiritual, por que possuir a terra? Então há uma explicação a respeito disso. Em seguida, nas instruções dos espíritos, nos comentários dos espíritos, vem a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, que são coisas distintas, e nós vamos entender por quê. E, por fim, a cólera, né? Uma mensagem do Espírito Protetor e de Hahnemann, ao final deste capítulo. Bom, vamos falar então do Gina. Gina, o G-E-E-N-A. Isso, Gina, né? Ou Gerinan, se nós trouxermos a palavra do hebraico. Gerinan, quando foi transliterada para o português, acabou ficando Gina. O que era o Vale do Gina? Na verdade, o Vale do Gina ele ficava no Vale do Rinom, que existe até hoje lá em Jerusalém. Lá acontecia, no altar de Moloch, que era uma divindade pagã, sacrifícios, aconteciam rituais muito distantes, muito diferentes, né, do que vemos hoje. Enfim, eram rituais daquela época, específicos daquela sociedade. E o rei Josias, no ano de 684, antes de Cristo, ele aboliu essa prática. Mas o que acontecia nesse Vale do Gerinan, ou Vale Gina? Era ali que os moradores da cidade depositavam o seu lixo, os seus resíduos, e ali havia carcaças de animais, né, de sacrifícios e coisas do tipo. E ali, dada a deterioração, a decomposição do material orgânico, aquilo exalava um cheiro muito desagradável e queimava dia e noite. Então era a figura, Jesus sempre usando a figura, né, metáforas, ele fez uma metáfora daquilo que se conhecia como inferno para as pessoas que moravam naquela cidade. Então serás condenado ao fogo do Rinan, do Vale do Gerinan, ao Vale do Gina, ou ao fogo do inferno. Algumas traduções, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz fogo do inferno, mas na tradução direta do grego para o português, Haroldo Dutra Dias traz Vale do Gerinan, ou Vale do Gina. Então, na verdade, era um local
ruim, um local muito ruim, e Jesus fez essa comparação, né, essa metáfora, colocando aquele que disser és louco ao seu irmão, estará condenado ao vale do fogo do inferno. Veja só, disser és louco. Quem de nós aqui, né, já não falou para o seu companheiro de trabalho, para um filho, até para uma esposa, para o marido, você está louco? Nós não devemos fazer isso. Isso não é adequado, isso não é cristão. Então não façamos isso mais, agora que nós sabemos que isso não é adequado. E não sou eu que falo, isso está na Bíblia, né? É Jesus que fala, aquele que disser és louco ao seu irmão, estará condenado ao fogo do inferno. É muito grave nós falarmos isso, é muito ruim, não falemos mais. Vamos cantar uma música? Então agora nós vamos cantar uma música, qual que é a música? Ah, tá. Nós vamos cantar uma música que é uma homenagem a Francisco Xavier, um espírito manso, pacífico, dócil, que esteve conosco, encarnado aqui. É uma música de Sérgio Santos, uma homenagem a Chico Xavier, Cisco de Deus. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade do bem, falando aos seus ouvidos. A morte não existe, ante o mal, luta, segue e resiste. Quem confia na felicidade não desiste. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Seguindo aqui, Jesus tornou a lei, né, uma lei, a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Portanto, ele condena, né, toda violência, toda cólera e até uma expressão descortês com aquele que cruza o nosso caminho, com aquele irmão, eventualmente, que passa por nós no caminho, na estrada, na rua, em casa, em qualquer lugar. E lá em Mateus, ainda no capítulo 5, Jesus disse assim: aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era uma expressão que os judeus usavam, olhando para o lado assim, virando a cabeça, uma expressão bastante rude, né? Falando que aquela pessoa tinha cabeça de vento, tinha miolo mole, né? Tinha assim, a expressão que é usada aqui é a pessoa que era tolo, era bobo, né? Que Haroldo Dutra traz. E vejam que Jesus, até isso Jesus se preocupou em condenar, né?
dizia para o seu irmão uma palavra tão rude. Bem-aventurados os que possuirão, os dóceis, porque possuirão a terra. O que Jesus quis dizer com isso? Veja, por quê? A Terra hoje é um planeta de provas e expiações, mas no futuro não será mais assim. Nós passaremos a nossa evolução, passaremos por esse momento e reencarnarão na Terra espíritos dóceis e pacíficos, merecedores de uma terra de regeneração. Então, quando houver entre nós o reino, né, da lei, do amor e da caridade, deixará de haver o egoísmo e o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nos ensina Kardec, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Mas isso não é agora, isso é para o futuro, e é essa terra que os mansos e pacíficos herdarão, porque os maus serão afastados, os recalcitrantes no mal serão afastados para planetas adequados à sua evolução. Mais uma música? Então agora é Oração de São Francisco. Fazem-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver desordem, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é no reino que se vive uma vida eterna. A afabilidade e a doçura, a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a forma de manifestação dessa benevolência. Mas cuidado, porque também está escrito lá em Mateus, um pouco mais adiante, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aí vamos lá no Salmos, né, no livro de Salmos, ver que está assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A regra de ouro, né? Falar menos e ouvir mais. A paciência. A paciência também é uma caridade. E a paciência, ela traz, qual que é a caridade mais meritória, né? Em relação à paciência? É a prática da paciência, o exercício da paciência para com aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do exercício dessa paciência.
E aí vamos recordar de Pedro, que era o apóstolo mais matemático. Interessante isso. Pedro sempre queria tangibilizar os conceitos, os ensinamentos. Então ele vai e pergunta a Jesus: quantas vezes, notem, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, né, o nosso irmão? E Jesus fala: em verdade vos digo que não 7, mas 70 vezes 7, que para aquela época se entendia como um número infinito, infinitas possibilidades. Vejam que Jesus não delimitou uma quantidade, ó, perdoa até 3 vezes, daí para frente não tem jeito. Não, ele não falou isso. Perdoar sempre, reconsiderar sempre, dar sempre um passo para trás é muito importante nos nossos relacionamentos. Mais uma música? Casa do Caminho. Nós vamos cantar uma música que é de Tarcísio Lima, lá do Ceará, um querido. Pedimos permissão a ele para cantar essa música, né? E ele nos deu, a gente entrou em contato com ele. Foi uma música que, quando estivemos lá num congresso em 2018, nós conhecemos essa música e ficamos encantados e resolvemos incluí-la no nosso repertório. A Casa do Caminho, de Tarcísio Lima, fala da casa que foi construída por Pedro, vejam vocês, para acomodar, para acolher os viajores, as pessoas que não tinham para onde ir, os enfermos, as pessoas sofredoras. Ele acolhia na Casa do Caminho, fala lá do proto-evangelho, do início dos evangelhos, no seu exercício de caridade. A Casa do Caminho, de Tarcísio Lima. Da redenção, encontrei um forte clarão, uma casa, um pouso, uma estação, paz, ensino, amor, compreensão. Portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão. Ao tentar fazer-me cristão, compreendi que não basta intenção, aos homens devo amor em ação, devo a Deus o amor, gratidão. Hoje eu sinto desde então tudo em mim de nova expressão. A casa, o céu, amor, a missão, o caminho, a paz e a canção. Chegam e as dores se vão. Casa do caminho, portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão.
A obediência e a resignação. A obediência nos ensina o codificador. É o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Portanto, obedientes e resignados são pessoas completamente diferentes. O obediente usa a obediência a partir de uma lógica. O resignado usa a resignação a partir da emoção. São forças ativas, ambas complementares. Portanto, carregam o fardo de provações que a revolta insensata nos ensina, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa cair. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o nosso vício, o nosso maior vício é a indiferença moral. A indiferença moral e a indiferença para com os nossos irmãos que jazem sofredores, principalmente num momento tão difícil como vemos nesse que nós estamos vivendo. Pessoas que estão passando por uma provação muito difícil. A fome chegou no nosso país, nos rincões do nosso país, pessoas estão passando por dificuldades, pessoas estão passando por muitos problemas. Devemos sim fazer o nosso melhor, o nosso possível para socorrer os nossos irmãos por meio da caridade. A palavra caridade significa o amor posto em ação, é o amor em ação. Então, sigamos o nosso propósito de amor ao próximo, mas com obras. Porque também nos ensinou o Mestre, a fé sem obras é morta. Então, que tenhamos fé, sim, fé no futuro, fé na terra que nós vamos herdar se nós formos mansos e pacíficos, mas principalmente que nós tenhamos a prática da caridade e do socorro, da atenção para os nossos irmãos menos favorecidos. Cólera. A palavra cólera vem do grego, né, cholé, que significa bile, e do latim cholera. Há uma doutrina chamada doutrina da patologia humoral, que dizia que o excesso de bile no organismo tornava a pessoa de mau humor, deixava a pessoa de mau humor, ou irascível, né? Daí surgem os adjetivos colérico, encolerizado ou bilioso. Então, é daí que vem essa palavra. A cólera, ela tem uma expressão, uma ligação direta com uma doutrina, né, patológica chamada doutrina da patologia humoral, que atribuía a pessoa mal-humorada ao excesso de bile no organismo. E aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, está lá, ó, um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, sempre será pacífico. Ora, então não é o corpo, né, aquela coisa, a carne é fraca. Não, não é a carne, é o espírito que anima a carne. Então, um corpo pacífico, um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, portanto num corpo colérico, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, né, que se acredita que o corpo linfático ele é mais brando, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, nos ensina Hahnemann numa mensagem de 1863. Mas por que a cólera ainda nos visita o coração? Por que às vezes, por uma fechada de trânsito, alguém entra na nossa frente, alguém fala alguma coisa, e falo por mim, tá, gente? Não estou falando, o evangelho é sempre para mim, né? Jung, a sombra de Jung é sempre para mim, eu que devo enxergar isso. O orgulho nos induz a nos julgarmos mais do que a gente realmente é. Se a gente ponderasse um pouquinho antes de tomarmos determinadas atitudes, principalmente quando estamos nesse estado encolerizado, nós teríamos assim vergonha disso, porque nós, na verdade, somos a primeira vítima. E nós, alguns de nós, nos sentimos dispensados de corrigir esses defeitos, de corrigir esses problemas da nossa personalidade. Porque a cólera ela não é advinda do corpo ou da bile, mas sim do nosso espírito, do nosso temperamento. E devemos sim envidar esforços para domar esse mau temperamento. O corpo não dá cólera àquele que não tem, né? Então está aqui. Agora, é necessário um esforço, uma vontade.
Aonde vai a nossa vontade? A nossa vontade é infinita. Vemos pessoas realizando obras magníficas, coisas realmente encantadoras nos dias de hoje. Então, devemos sim fazer um esforço para não nos conservarmos viciosos, tendendo sempre a um comportamento colérico, a um comportamento raivoso. André Luiz, no livro O Sinal Verde, ele traz uma mensagem muito bonita, que ele diz assim: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja e hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então aqui a gente conclui, André Luiz, que era médico, né? A gente conclui que, na verdade, assim, o perdão deveria ser receitado pelo médico. Porque a ciência médica, ela já compreendeu que algumas questões de doenças, né, de determinadas patologias, nós trazemos para o nosso soma, ou para o nosso corpo, nós fazemos o processo de somatização muito em função da nossa dificuldade de perdoar, eventualmente, aqueles que nos causaram algum dano no passado. E para isso há um salmo, o Salmo 139, né? O salmo, eu gosto muito do livro de Salmos. O Salmo 139, ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração, eu sei que tu sondas o meu coração. Eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. Eu sei que se eu estiver no abismo da minha alma, e onde é o abismo da minha alma? São nos problemas, na depressão, na dificuldade. Tu ali estarás comigo. Nós não estamos desamparados nunca. Devemos enxergar em todos os momentos a presença de Deus, a presença do Mestre Jesus em nossas vidas. Nunca estaremos desamparados. Vamos cantar agora essa música. Uma música que fala do Salmo 139. Sonda-me. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, ali também te encontro. Se no abismo está minha
Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz revelações importantes acerca do nosso comportamento perante o nosso próximo. E quem é o próximo? Né? Bem-aventurado aquele que ama o próximo. O próximo é aquele que está mais próximo. Né? A minha esposa que está aqui do meu lado, meu filho, minha nora que está aqui comigo, está aqui conosco. Então, o próximo é o próximo que está mais próximo. Devemos exercitar, não só da porta para fora, das pessoas que não nos conhecem, mas principalmente, sermos brandos e pacíficos para com aqueles que dividem a jornada doméstica conosco. Porque é na jornada doméstica que aprendemos a enxergar a verdade, as pessoas sem máscaras. Do lado de fora, da porta para fora, a gente põe as nossas máscaras, somos bons empregados, somos pessoas tranquilas, mas e dentro de casas? Dentro das nossas casas. Tem uma passagem no Evangelho que fala assim, né, uma mensagem que fala assim: aqui eu sou respeitado. A pessoa fala, eu sou respeitado. Ele só esquece de dizer que ele é odiado também. Que, né, respeitado e temido, mas ele é odiado. É um déspota dentro do lar, dentro da sua própria casa, com os filhos, com a esposa. Não, isso é um equívoco. E quando os filhos crescem, os filhos partem, cada um vai cuidar da sua vida, eles não voltam, se distanciam, se afastam. E falam, poxa, onde foi que eu errei? Não é assim que se faz. Devemos ter muito cuidado nas nossas relações principalmente com a nossa família, com as pessoas que estão mais próximas. E aqui eu falo não só da família consanguínea, mas da família espiritual, dos nossos amigos. Aniversário do amigo, dá uma ligada, manda uma mensagem. Aquele parente chato, meio difícil, que anda meio distante, dá uma ligada. A gente não é que tem pessoas que não se afinam conosco. Normal, é natural, né? Então, mas dá uma ligada, faz um primeiro passo, dá um primeiro passo. Aproveita agora, né? Faça como Jesus fez, vai e não peques mais. Naquela passagem de João, o discípulo amado, quando ele levanta a mulher adúltera e ele fala, eu também não, cadê os que estavam te julgando? E ela fala, eles se foram, Senhor. Eu também não te julgo. Ele não falou, eu te perdoo. Ele falou, eu não te julgo. Vá e não peques mais. Então, aproveitemos a oportunidade agora, o momento seguinte, esse momento aqui. Aproveitemos esse momento. Tomemos a iniciativa de ligarmos, de mandarmos uma mensagem, darmos um alô, nesse momento que nós temos tanta tecnologia disponível, de falar, olha, tá tudo bem, eu não tenho nada contra você, tá tudo bem, vamos esquecer esse passado, deixa para lá, vamos buscar nos aproximar. Sejamos dóceis, brandos e pacíficos para que nós herdemos essa terra, como foi a promessa de Jesus lá em Mateus. E aí vamos encerrar, é isso? Vamos encerrar com uma música que eu não sei qual que é? Peraí, gente, peraí. Quanta luz. Isso, a gente vai cantar uma música de uma compositora aqui do Rio, de uma cidadezinha chamada Cidade e Poesia, cidade de São Fidélis, no interior do Rio, chamada Senira Pinto. Essa música ela tem mais de 100 anos e chama-se Quanta Luz. E assim nos despedimos, agradecendo demais o convite do Leal, essa casa tão amiga, que já há muito tempo, né, a gente frequentamos, estivemos lá várias vezes e temos muita saudade aí do Leal, tá bom? Magi, um beijo aí para todo mundo aí do Leal, tá bom? E aí, logo estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Para quem quiser acompanhar a nossa agenda, nosso Instagram, lolitadeamo.robsonmonteiro.
fechar os seus olhos, a unirmos os nossos sentimentos de amor, de equilíbrio, de paz, serenidade, envolver todo o nosso planeta Terra, envolver os povos desta pandemia também, que a saúde encontre cada um desses irmãos e que a paz também encontre os corações daqueles que ainda vivem em guerras. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vibremos pelos nossos governantes para que tomem as melhores medidas, que pessoas cristãs tomem atitudes cristãs em prol desta nação. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos irmãos que estão trabalhando na linha de frente, pelos irmãos que estão internados em busca da cura. Vamos vibrar pelos irmãos que vivem nos abrigos, nas casas de repouso. Que este nosso carinho alcance o coração de cada um deles. Vamos vibrar pelo leal desta casa querida, que nos permite aprendermos mais sobre essa doutrina espírita, que nos esclarece e nos ilumina, e a todos os seus trabalhadores. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aqueles, por algum motivo, nos consideram ainda como inimigos, que o amor surge entre nós. E vibremos por nós mesmos, ainda tão necessitados que somos, de vivenciar o amor maior ensinado por nosso Mestre e Irmão Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em coração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz, quanta luz, muita paz a todos e que Jesus esteja conosco em nossos lares, em nossas vidas. Um grande e carinhoso abraço em todos. Saúde a todos.